Olá, eu sou Julise Garcia e você está no Pode Minerar, podcast de mineração do Brasil promovido pelo IBRAM, edição especial Exposibram. Aqui ao meu lado estão Leandro Rossi, diretor executivo do Mining Hub, e Alessandra Prata, presidente da Comissão de Inovação do Mining Hub e líder de inovação da Samarco. Bem-vindos ao Pode Minerar e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Alessandra e Leandro vão falar sobre o Mining Hub, que foi tema de um dos painéis da Exposibram, realizada de 28 a 31 de agosto, aqui no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém, capital do Pará. Para iniciar o nosso bate-papo, eu peço que o Leandro nos apresente o Mining Hub. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação grande estar aqui com vocês nessa iniciativa que, de fato, eu acredito muito no alcance, na forma, acho que é uma bela maneira da gente conversar. E nada mais do que falar de um tema de inovação. O Mining Hub eu brinco que o Mining Hub é uma instituição orgânica, ela cresceu com 4 anos e meio, onde as mineradoras decidiram se juntar e fazer um movimento de criação de uma inovação aberta. Ao invés de cada um fazer sozinho, individual, vamos fazer junto? Facilita a gente trabalhar em esforço conjunto. Então o Mining Hub ele é o quê? No final das contas, as mineradoras que são os donos do Mining Hub e elas trabalham ali dentro o quê? Iniciativas e projetos e melhorias para solução em inovação aberta. Então é uma maneira que a gente tem de aproximar as mineradoras das startups, das universidades, como um todo, desenvolvendo e acelerando novas ideias para a mineração. O tema do painel foi Caminho dos parceiros do Mining Hub para acelerar a inovação. E você, Alessandra, falou sobre inovação aberta na mineração. É um tema muito amplo, mas em linhas gerais, como é que isso ocorre de fato? Então, a gente elenca os temas que são importantes para o setor, como descarbonização, segurança, rejeitos, água, energia, enfim. Todos aqueles temas que são os grandes desafios, que são desafios comuns do setor. E aí, a partir desses temas, a gente vai buscar como é que isso ressoa em cada mineradora. E aí a gente traz esses desafios para vários dos nossos programas, né, Leandro? A gente tem o programa com startups, a gente tem o programa com universidades, a gente está vindo com um programa novo de impacto social e ambiental. Enfim, a gente traz aqueles temas que são importantes para as mineradoras, para todo o setor, e a gente tenta potencializar isso através da execução de uma série de programas junto aos nossos parceiros, aos nossos outros atores do ecossistema de inovação. Entendi. Olha, eu tenho aqui dados importantes, né? Primeiro hub de inovação aberta do setor de mineração do mundo, muito bacana. São 4 anos e meio de atuação no Brasil e nesse período temos 22 mineradoras associadas, 25 fornecedores associados, mais de 1.600 inscrições, mais de 120 POCs realizadas. São números muito expressivos. E o que esses números representam, Leandro? Eu acho que números pelos números a gente consegue levar a discussão para vários lugares, mas o que eu acho que é muito legal e relevante? Primeiro, você está falando de um hub que é um hub setorial, que a gente chama. Você está falando de um hub de um único setor. Um hub de um único setor, que tem 4 anos e meio de atuação, quase 14 ciclos de aceleração, todo um ambiente com mais de 900 startups inscritas, quase 60 grandes empresas parceiras, 22 mineradoras que lideram um conselho, uma estratégia. Isso demonstra por si só que a gente está se tornando um setor cada vez mais aberto, conectado, mas eu acho que é o grande diferencial nosso, Alessandra, é uma capacidade de cooperar, é uma capacidade de trabalhar em conjunto. Esse é o maior diferencial. E eu recebo visita de muitos outros setores no Mining Hub, e a pergunta que toda vez, eu já espero a pergunta fazer, assim, como é que vocês fazem para colocar todo mundo trabalhando junto? E aí, eu falei, na terceira vez que eu recebi essa pergunta, eu falei, poxa, alguma coisa tem aí por trás dessa pergunta, deixa eu tentar entender. E aí você começa a ver que é esse espaço, é uma zona de cooperação que o setor da mineração tem. Isso faz total diferença para
Ao invés de você sofrer com o problema somente, ou você só buscar a solução, como é que a gente faz para fazer isso junto? E mais, como é que você devolve isso para o setor com benefício de soluções resolvidas e que o setor pode fazer isso crescer? Então, é muito além de só números. É uma cultura de inovação que hoje ela está estabelecida, mas tem um espaço. Na hora que a gente olha para números e fala assim, uau, chegamos num lugar muito bom do Mining Hub, mas o potencial que a gente tem ainda de Mining Hub é fantástico. Pois é, exatamente sobre isso. Como é que é essa dinâmica de atuar unindo mineradoras, startups, pesquisadores, investidores? Como é que é? Como é que ocorre essa dinâmica? Imagina que não é como se você fosse fazer um convite ou uma chamada. Você tem que entender o seguinte, porque eu brinco, né? Vamos fazer um paralelo. Por que certos eventos ou certas atividades tem muita gente que vai e por que outras não tem? Você começa a analisar o que acontece que um lugar que tem muita coisa legal, meu esforço é pequeno e o outro nem tanto. Você tem que elencar temas que a gente consiga aglutinar e juntar essas pessoas, esses atores. E aí entender, que eu acho que é um grande mérito que o Mining Hub teve, é conseguir ler os interesses de cada um na mesa. O que uma universidade ou um centro de pesquisa tem a contribuir e a trazer para o setor? O que uma mineradora espera e gostaria dela de benefício na mesa? O que um fornecedor grande e relevante do setor pode contribuir? O que uma startup que está ali pode trazer para esse setor? Na hora que você consegue entender os interesses e como que a gente faz para fazer aquilo trabalhar, é o grande mérito do Mining Hub, que é colocar essas engrenagens em conjunto, através dos nossos programas, que a Alessandra já citou alguns. Você faz o quê? Com essas conexões funcionam. Então a gente tem 3 palavrinhas que a gente trabalha muito no Mining Hub e você pode usar na ordem que você quiser. Conexão, transformação e inovação. Eu inovo para transformar, para conectar, eu conecto para transformar, para inovar. Enfim, é uma combinação que se você junta esses atores com um propósito em conjunto, você está quase que condenado a dar certo. Eu acho que essa é a grande essência do Mining Hub. Alessandra, e como é que se dá essa oferta de soluções, de oportunidades, de conexões nesse âmbito todo? Então, primeiro a gente busca entender quais são os problemas, quais são os desafios, né? A gente brinca que a gente tem que se apaixonar pelos problemas antes de buscar as soluções. Então, vamos entender quais são os problemas, quais são os desafios, vamos realmente nos apaixonar por ele a ponto de entender por que aquilo ali está pegando e aí a gente começa a abrir para pensar soluções. E essas soluções podem estar nos mais diversos atores do ecossistema. Pode estar com startup, pode estar com universidade, enfim. E aí a gente começa, então, a pensar e buscar essas soluções. E um ponto importante que o Leandro mencionou aqui é que ele começa muito por um convite. Primeiro a gente lança os desafios para que todos fiquem sabendo, e a gente começa a ganhar uma notoriedade a ponto de que a gente começa a ser procurado. O magnetismo aumenta, a gente começa a ser procurado, não só para oferta de soluções, antes a gente ia buscar aquelas soluções, a gente começa a gente tem até um programa, justamente o M-Connect, para que a gente possa endereçar aquelas soluções, aquelas oportunidades que estão aparecendo para nós e que a gente não tinha colocado ainda uma demanda, para que a gente abra essa oportunidade para que isso seja dito. Então, tanto a gente busca por essas soluções, como a gente tem recebido ofertas, também o que o Leandro já mencionou aqui, que é a possibilidade da gente interagir, inclusive, com outros setores. A gente tem um exemplo muito bonito no Mining Hub, que é uma parceria do Mining Hub com o IBRAM, com a CEMIG, que é outro setor, né? A gente está indo para o setor de hidrelétricas, em que a gente colaborou para ter uma solução que, se você pensar do ponto de vista do cidadão que mora num território minerador, em todos os outros também, mas num território minerador, ele consegue ter um olhar integrado em relação aos riscos aos quais ele está submetido. Né? Seja risco de barragem hidrelétrica, barragem de mineração, seja questão de enchente, de desabamento e etc. Então, uma colaboração que extrapola os nossos muros. Não é mais só o setor da mineração, mas é o setor da mineração, o setor de hidrelétrica, e aí você tem órgãos públicos participando disso, defesa civil, bombeiro, enfim. Essas soluções, essa busca dessas soluções, ela pode e deve extrapolar esses nossos muros, buscando experiência em outros setores também. Por que é importante inovar na mineração? Eu acho que inovação ela é uma disciplina que ela está em todas as áreas.
dependendo do grau de maturidade. Tem empresa, por exemplo, que ela tem uma área de inovação, é específico, todos os assuntos de inovação estão ali dentro. Tem empresas que, às vezes, ela não tem essa área de inovação. E tem empresas que a inovação está espalhada em todas as áreas, dependendo da maturidade da inovação. Por que é importante inovar? Inovar, eu acho que ele não é uma meta que você coloca assim, eu tenho que inovar. É necessário refazer. Se a gente for olhar para o lado financeiro de custo, eu preciso fazer o que eu faço mais, com menos e com mais segurança. A inovação é um dos grandes caminhos que a gente conseguiu ter e ver que ela contribui bastante. Mas eu vou adicionar mais um comentário em cima da sua pergunta sobre a inovação. Eu digo talvez a inovação aberta, que é bem interessante. A inovação aberta, ela desmistifica e ela aproxima muito, ela conecta. Hoje uma empresa que às vezes é uma startup, que tem uma ideia fantástica, que tem uma tecnologia muito boa, ela não conseguiria chegar numa grande empresa sozinha. Eu tenho uma solução para vocês. Ao passo que na hora que você trabalha esse conceito da inovação aberta, facilita muito essa integração. Eu acho que essa é a grande necessidade. Se você quiser levar que a inovação é necessária por buscar competitividade, também. Agora, no final das contas, é uma das coisas mais importantes. Com inovação, sem inovação, desenvolvido, não desenvolvido. No final das contas, todos nós somos pessoas. São pessoas que estão ali dentro de qualquer organização. E essas pessoas com uma cultura de inovação, com um espírito de fazer mais, de sair de um ponto A para chegar num ponto B, motivado e melhor, é o que traz o diferencial e essa cultura do bichinho da inovação que o MineHub tenta pregar nas nossas empresas, nas nossas grandes mineradoras. E eu queria complementar que uma frase que o Leandro falou, que a inovação ela é um meio, ela não é o fim. Eu não inovo porque eu quero inovar, porque eu tenho a meta de inovação, isso nem no MineHub, nem nas empresas do setor. Ela é um meio. Se eu tenho desafios que são complexos, que são novos, que eu não tenho resposta para eles, não vai ser fazendo mais do mesmo que eu vou conseguir as respostas que eu preciso. Né? Isso seria uma loucura, né? Já diria Einstein, que você continuar fazendo mais do mesmo, você não vai chegar em soluções diferentes. Então, os desafios que temos hoje são desafios extremamente complexos, né? E a gente precisa buscar novas maneiras de enfrentar esses desafios, esses problemas, de buscar as soluções, de se conectar, de buscar a solução onde ela estiver. Hoje, a gente sabe que muito provavelmente ela não vai estar dentro das nossas empresas, ou ela não estará somente dentro das nossas empresas. Por isso, interagir com outras mineradoras, por isso, interagir com os nossos fornecedores. Por exemplo, a gente desenvolve pesquisa nos laboratórios dos nossos fornecedores, dos nossos clientes, não só com as universidades e não só com as startups, né? Então, todos têm aí muito a contribuir com diferentes pontos de vista. A diversidade ela é muito importante aqui para a inovação. A diversidade de pensamento, né? A diversidade das pessoas. E é só assim que a gente vai conseguir encontrar essas soluções para esses problemas complexos. Você falou de diversidade, né? E eu tenho uma pergunta. Como é que a inovação aberta consegue furar a bolha das ideias centralizadas, individualizadas em cada empresa e buscar uma evolução da mineração coletivamente? Olha, acho que todo mundo já deve ter escutado essa frase ou vivido essa situação. Nossa, eu tenho a minha empresa, ou eu tenho um trabalho, ou eu tenho um grande amigo, e eu gostaria de um contato seu numa grande mineradora. Poxa, será que eu consigo chegar? Eu acho que o que a inovação está fazendo? Ela acabou com isso. Ela saiu dessa ideia somente daquele relacionamento que para eu chegar com uma boa ideia eu tenho que conhecer alguém. Ela te permite debater boas ideias e boas soluções. Não só as pessoas, o acesso privilegiado ou não. Pega um exemplo, essa onda de inovação aberta, ela permite que as pessoas se conectam e o que o MineHub tem feito, que as mineradoras, cada uma na sua proporção, e quando cada uma faz o seu pedaço, a força é muito maior do que só o somatório delas. Isso permite que a gente alcance, a Alessandra trouxe contribuições de outros setores para cá. Isso permite que um estudante que está fazendo um programa, que está ali conhecendo o setor, ele fala assim, eu vislumbro e quero trabalhar naquele setor. Então isso mostra o grande poder que você tem com a inovação aberta de inclusão, de diversidade, de atração, é mais do que isso, de acesso.
de permitir, de sincronizar alguém que tem alguma coisa a ser feito com alguém que está buscando aquela coisa a ser feita e não alguém que tenha acesso restrito ou privilegiado. Entendi. E quais são os caminhos para desenvolver soluções para os desafios comuns da mineração? Um deles é entrar no MineHub. Eu já dou a dica final aí, que é essa. Vai ao MineHub, esse é o primeiro. Exatamente. Boa. A gente pode, como eu disse, né, responder às demandas, né? Nós temos promovido muitos eventos. Sim. Nós temos hackathons, estamos aqui na Exposibram, hoje o dia inteiro, né, mostrando uma série de cases importantes. A gente interage, a gente tem benchmarks estruturados, a gente promove visitas entre uma mineradora e outra, enfim. A gente conversa com os fornecedores, a gente recebe startups, a gente recebe estudantes, temos recebido estudantes também lá no MineHub. Então, essa forma toda de conexão, palavrinhas-chave que o Leandro falou, conexão, colaboração, inovação, transformação, não importa a ordem entre elas, isso aí. É assim que a gente entende que a gente vai chegar em boas soluções. E o MineHub tem propiciado isso nesse seu tempo de vida, né, Leandro? É verdade. E de uma maneira que traz a inovação. A inovação não pode ser aquele lugar comum, só de lugar bonitinho, só de um ambiente legal. Vamos colar post-it, vamos ter... Não é só a inovação não pode ser tratada só dessa forma. Ela tem que estar ligada com a estratégia da empresa. Na hora que a inovação faz parte da estratégia da empresa e dentro dos desafios que a empresa tem, ela passa a ser um meio, mas um meio muito forte para ajudar a atingir os objetivos. Então, eu acho que esse é um dos grandes sucessos que o setor mineral tem conseguido fazer. Isso. E até para a definição dos nossos temas, né, Leandro? As temáticas que a gente tem estabelecidas para trabalhar nos diversos programas, ela não saiu da cabeça de uma pessoa ou de outra, né? A gente tem uma série de estudos que avaliam as tendências do que vem a acontecer no setor da mineração e nos setores adjacentes aos nossos, e foi a partir do estudo de uma dessas tendências, né, que foram estabelecidas a temática. E de tempos em tempos a gente avalia se aquelas temáticas continuam sendo aquelas que estão ligadas às estratégias dos negócios das empresas do setor. Né? Então, a gente sabe para onde o setor pode contribuir e quais são as temáticas, para que a gente venha, como a gente pode dizer, para que a gente venha detalhando isso, saindo de uma visão mais macro, até chegar nas linhas, nas temáticas que vão ajudar a organizar esses desafios. Organizar esses desafios para que na hora que eu possa disponibilizar isso num edital, fique claro para todas as startups que vão se inscrever, para as universidades que vão se inscrever. Então, a gente vem de um macro, de uma estratégia, a gente vem detalhando esses temas para que, então, a gente consiga definir desafios por temas. E hoje, quais são os temas assim, que estão em voga, digamos assim? Nós temos 7 temáticas, entre elas, descarbonização, excelência operacional, uso de água correto, manejo de resíduos, saúde e segurança, entre outras. Essas são as grandes temáticas. Então, se você imaginar como é que eu faço para um trabalho em grupo, se eu tiver que cuidar de todos os problemas, você não consegue fazer com que isso avance. Então, como que se organiza? Pelas principais demandas que a gente fez. Organizando essas principais demandas, qual que é o maior mérito desse ambiente nosso que é o MineHub? De um lado, você organizar as mineradoras, traga para a mesa os seus problemas, traga para a mesa as suas dificuldades dentro desses temas. Depois a gente prioriza aquilo, a gente organiza e aí a gente vai ao mercado através de uma maneira ampla e espontânea, com edital, onde qualquer um. Nós já tivemos mais de 13 países que trouxeram startups para resolver problemas. Nós já tivemos presença de startups, um número muito maior do Brasil, claro, mas de todas as regiões do Brasil. Então você tem região, mas aquela região não é nem de mineração. Não, mas a startup tem uma ideia, ela tem um processo que ela precisa de ter uma oportunidade de quê? Testar dentro do nosso setor. Eu vou dar um exemplo que foi muito inusitado no ciclo 8, não sei se você vai comentar isso com vocês, a gente vai lembrar, porque é tanto exemplo bom. Tinha uma empresa que trabalhava no hub do setor de moda. Então, o que uma empresa, uma startup do hub do setor de moda vem fazer na mineração? Moda é tendência. Moda é olhar para o futuro para saber o que vai ser usado. Então ela tinha uma inteligência artificial que fazia o quê? Análise de futuro, análise de tendência. Uma startup viu um desafio nosso aberto no edital,
conversou com uma outra startup que estava precisando de uma inteligência artificial de futuro e ela cuidava de gestão de água, uma empresa se conectou com outra e a partir daí elas trabalharam numa solução. Então isso é uma das coisas, e a gente costuma dizer o seguinte, por que um setor às vezes acontece e outro não? É uma organização. Então a hora que a gente faz o papel nosso Mining Hub, de um lado, conectar e organizar as mineradoras, que são grandes players, atuações não só aqui como fora, enfim, e de um lado você fala assim, olha, vem por esse caminho que eu acho que a chance de fazer isso acontecer é muito grande. Acho que esse é o maior mérito que o Mining Hub tem feito para o setor da mineração. E também tratar diferente aquilo que é diferente, né, Leandro? Os temas, por exemplo, a gente tinha como temática desenvolvimento social no nosso programa M-Start. E a gente viu que nele, com o tempo de duração que ele tinha, com a forma que a gente fazia a chamada, a gente não conseguia acessar startups que fossem atuantes na área social e ambiental. Então, a partir desse aprendizado, a gente criou um outro programa, que é o M-Impact, que é voltado para essas questões de impacto, e trouxemos uma aceleradora corporativa também voltada para isso. Então, para as questões de meio ambiente, para as questões sociais, a gente tem um programa com uma dinâmica própria. Já para aquelas questões mais voltadas para a eficiência operacional, que vai muito para a linha da digitalização e tudo, a gente tem o M-Start já na sua 10ª edição, com uma outra aceleradora. Enfim, a gente vai tratando diferente aquilo que é diferente, justamente para que a gente consiga os melhores resultados e atendendo às especificidades dos problemas. Ou seja, a gente não só fala de inovação para as mineradoras ou para os outros, para a gente também como Mining Hub. A gente tem um programa, viu que a estratégia não estava melhor, reorganiza, reordena, toma decisão rápida e volta para o mercado de novo. Eu acho que essa aqui é a grande, traz esse ambiente pulsante e que no final das contas a gente consegue gerar valor do que a gente está fazendo. Porque se no final das contas a gente não entregar um valor, se a gente não falar assim, olha, a gente consegue contribuir dessa forma, não adianta ficar só achando que a gente está fazendo a inovação pelo meio dela. E sim, ela tem que contribuir com os resultados. Dentro desses cenários que vocês acabaram de traçar, quais são os desafios que vocês apontam para a mineração aqui na região amazônica? Eu vou começar com um que a gente fala muito e depois a Alessandra complementa, mas eu acho que engajamento é uma das coisas muito interessantes. E a gente fala, né? Você pega. A gente trabalha de um jeito hoje que ele é muito interessante na lógica da inclusão e da diversidade. E da regional, de onde você está. O Mining Hub, ele é uma instituição global. Você colocou bem no seu início. É o primeiro hub de inovação aberta do mundo. E como é que a gente faz isso acontecer de fato na prática? A gente também tem que nos adaptar. Todas as ações, todas as nossas atividades, elas são híbridas. A pessoa ou a empresa que estiver na região norte ou na região sul, ela consegue se conectar e usufruir. Agora, qual que é o segredo de por que uma região, a empresa deu certo e a outra não deu certo? E aí depois eu passo a bola para você, porque você tem uma visão muito boa. E é um grande exemplo pela liderança dentro de uma empresa que a Alessandra representa, que é a Samarco, que é o que a gente chama de engajamento. Não adianta a gente ter todos os trabalhos, todos os programas, a pessoa às vezes está do lado de lá assistindo, olhando, que legal, pô, o Mining Hub, pega o telefone e me liga, Leandro, me conta o resumo do que está acontecendo, não é novela para assistir. O Mining Hub, ele é um hub colaborativo, a pessoa tem que viver, ela tem que operar, ela tem que estar. A partir do momento que ela consegue estar presente, ela consegue capturar esse benefício. E aí, através do engajamento, a gente consegue perceber quais são as especificidades aqui da região norte, onde a Amazônia é preponderante, né? Então, eu fico imaginando a questão da bioeconomia, né, muito importante aqui para a região da floresta amazônica. Como é que a gente pode se deparar com isso? A gente precisa do engajamento das mineradoras aqui da região para que a gente possa entender melhor esses desafios, né, e então buscar as soluções. E, inclusive, tendo a participação de startups ou de universidades que sejam aqui da região, que já estão mais acostumadas a esse tipo de conceito, né? A gente, por exemplo, já tem startups aqui do Amazonas participando conosco. Então, essa turma vem trazendo essa especificidade, porque a gente não sabe de tudo, a gente não conhece tudo. É preciso a gente tratar diferente aquilo que é diferente. Então, eu vejo, né, essa conferência que começa amanhã, é muito importante para trazer inputs e insights para a gente relativa a essa questão da bioeconomia,
para que a gente possa, quem sabe, né, ter um tema relacionado a esse, né, Leandro? Então a gente pode deixar, assim, eu acho que duas palavras que ficam bem interessantes para a gente, na sua fala, um pouco com a minha. Se a gente fala de engajamento, acho que é super importante. E o outro, Alessandro, na hora que você olha para essa região norte, com toda a bioeconomia, é potencial. Então, se a gente tem uma coisa que eu tenho muita possibilidade e eu preciso de engajar, vamos embora que faz todo sentido. Bom, a gente está terminando, mas eu ainda queria fazer 2 perguntas. Alessandra, você assumiu este ano a presidência da Comissão de Inovação da Moine Hub. E o que significa estar à frente dessa Hub de Inovação Aberta? Então, essa é uma pergunta interessante para responder. A gente está à frente, mas a gente está junto. A grande pegada do Moine Hub é coletiva. É coletiva na definição dos rumos do Hub, é coletiva na hora que a gente vai falar dos desafios. Então, apesar de hoje eu estar como a presidente, a gente fala, né? A gente tem o atual, o futuro e o passado, porque a gente quer manter essa governança, né? Quem esteve no ano passado tem que estar junto de quem está hoje e quem vai estar no futuro, justamente para a gente não perder essa linha de raciocínio, para a gente não perder essa estratégia que foi um dia estabelecida. E a gente tem que estar junto com o Leandro, com o diretor executivo, e a gente tem que estar junto, a gente tem uma parceria muito forte com o IBRAM, então a gente está junto. Claro, a gente está à frente, a gente vai capitaneando, mas as nossas decisões são todas coletivas. Então, eu me sinto como uma pessoa que está aí puxando essa turma, essa conversa, assim, a turma, né, o presidente futuro, essa conversa com o IBRAM, essa conversa com o Leandro, a gente está ali junto e em determinados momentos eu preciso dar uma puxada, uma orquestrada, mas a nossa grande pegada é o coletivo. Aqui a gente não tem muito espaço para, você é a... Entendeu? Essa pegada do coletivo para a gente é muito importante. Essencial. Só uma última pergunta. Como é que o Moine Hub trabalha o foco nas pessoas, nas comunidades e na sociedade, né? Comunidade é uma palavra muito forte aqui na região, então eu queria que vocês explicassem um pouquinho isso. Acho que primeira coisa, não adianta a gente simplesmente trabalhar sem realmente que isso faça parte dos nossos valores e da nossa estratégia. E mais do que isso, eu vou dar um exemplo. A gente tem o IBRAM, que é um grande parceiro nosso, é a voz do setor mineral. Ok. O Moine Hub, ele contribui com a inovação aberta para ajudar temas. Então, como é que a gente faz para trabalhar em conjunto? Esse tema que você trouxe da comunidade, se a gente for discutir qual é o impacto que, às vezes, uma mineradora tem numa comunidade, o IBRAM é o porta-voz, o IBRAM é a voz do setor. Mas se a gente perguntar o seguinte, como que a gente pode desenvolver ações e projetos com inovação que eu possa melhorar e engajar a comunidade ou gerar um trabalho legal? Opa, tá dentro do Moine Hub, começamos a fazer sentido. Vou te dar um outro exemplo. Existe um movimento muito legal que a gente apoia mais do que tudo e está nos nossos valores. Mulheres na mineração, o Women in Mine. O porta-voz é o IBRAM. Mas na hora que a gente traz assim, poxa, vamos desenvolver ações de inovação junto com as mulheres na inovação para liderar, o Moine Hub está ali dentro. Então é um processo que ele não pode ter ruptura. Ele não pode ter aqui vamos eu, aqui vamos nós. E isso fazendo parte da nossa estratégia, do nosso DNA como valor. E o que é legal? Isso eu falo por experiência que eu venho do setor da mineração há muito tempo, executivo de grandes empresas. Na hora que você vê essa estratégia, esses valores dentro de cada uma dessas empresas, eles repercutem de um jeito muito forte na hora que você está no coletivo. Então, é muito além de você somente juntar 20 empresas. A voz, ela transforma muito além do que 20. Então, acho que esse é um dos grandes segredos que esse setor tem demonstrado e entregue para a sociedade. E as pessoas, elas estão no centro de tudo, como já bem dito pelo Leandro. As pessoas estão... A inovação ela é feita por pessoas. Então, a gente trabalha muito a questão da cultura da inovação. Na medida em que a gente começa com coisas simples, como um linguajar, né? O linguajar próprio de inovação. POC, pivotar. No início, a gente tem que fazer um dicionário de inovação, né? E com isso, às vezes a gente tem mineradoras que já estão bem à frente, fornecedores também que estão bem à frente no que diz respeito à inovação, outras nem tanto. Então, essa troca de conhecimento entre as pessoas das mineradoras, porque as mineradoras não são entidades etéreas, elas são constituídas por pessoas. Então, a gente vai trabalhando essa cultura. Quando a gente lança hackathon,
em Ouro Preto, na comunidade acadêmica de Ouro Preto, de Belo Horizonte, aqui de Belém, em que a gente traz desafios para os estudantes, a gente está levando essa cultura de inovação para os estudantes e mostrando para os estudantes que eles podem e devem participar desse processo de inovação junto às empresas e indústrias do setor. Quando você leva um programa como o M-Impact, em que você vai trabalhar questões do território onde nós estamos inseridos, as mineradoras têm um olhar sobre quais são os desafios daquele território, mas a gente traz os líderes comunitários para ouvir o que eles têm a dizer sobre aquele ponto. Quais são realmente os desafios que são próprios daquele território, porque os territórios são diferentes e têm desafios diferentes. Então a gente traz os líderes comunitários para que a gente possa ouvir deles quais são esses desafios. E é a partir deste olhar das mineradoras e dos líderes comunitários que a gente desenvolveu quais seriam os temas a serem trabalhados no M-Impact e quais seriam as startups que a gente traria para prover soluções para aqueles desafios. Então, as pessoas elas estão no centro de tudo, sejam as pessoas dentro das mineradoras, sejam as pessoas das comunidades onde estamos inseridos, os estudantes das universidades, as startups, a gente faz troca entre startup e fornecedores, né? Porque eles podem interagir também, fornecedor com fornecedor. Então, as pessoas conectadas é que vão levar este movimento da inovação para a transformação e para a gente chegar no futuro da mineração e na mineração do futuro. Então, a gente acredita muito nisso, né? Sem dúvida, piamente. Bom, chegamos ao final da nossa conversa e eu queria deixar o espaço aberto para as considerações finais sobre esse grande debate aqui na Exposibran. Alessandra, Leandro. Bom, eu vou puxar a fala. Vai. Eu queria primeiro agradecer o convite para estar aqui falando com vocês, aqui junto do Leandro, para falar por um tema que eu sou apaixonada, que é a inovação, que é o Mine Hub, o que a gente vem fazendo aí pelo setor ao longo desses 4 anos e meio. Muito obrigada. Eu costumo dizer que assim, a gente quando está fazendo um projeto e ele começa a dar certo, ele começa a avançar, você acha muitas pessoas nessa caminhada para às vezes te encontrar e falar assim, pô, eu acho que poderia fazer aquilo, eu acho que poderia fazer isso, eu acho que poderia ser a ideia. Ainda mais no final de semana. Só que chega na segunda-feira, é você que tem que fazer. Então, assim, a gente brinca assim, o Mine Hub, eu acho que a gente diminuiu muito os eu acho para a gente realmente implementar. E eu acho que esse é um grande segredo nas grandes empresas individualmente e a gente como Hub, eu acho que isso não poderia ser diferente. Uma coisa é a gente desenhar a estratégia, que é o caminho para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Mas o melhor disso é o mérito que a gente tem de fazer essa estratégia acontecer, que é implementar. Então não dá para a gente toda hora pegando um eu acho, e falar assim, ah tá, eu vou fazer isso daí, gostei. Você não consegue fazer isso com tudo. Então você tem que estabelecer as nossas estratégias, os nossos programas e implementar. Acho que esse tem sido um dos maiores. E no final das contas transforma o nosso dia a dia prazeroso, não num trabalho. Então é uma satisfação grande. Obrigado pelo espaço, pelo momento da gente trocar, conversar e falar de Mine Hub, falar de inovação e falar de mineração. É uma satisfação muito grande. Muito obrigado. Leandro Rossi, diretor executivo do Mine Hub, e Alessandra Prata, presidente da Comissão de Inovação do Mine Hub e líder de inovação dessa marca. Obrigada novamente pela presença, por ter aceitado o convite. O Pode Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM e está disponível para você por aqui semanalmente. E para não perder os próximos episódios, siga o podcast no seu agregador de áudio favorito. Para saber mais sobre a mineração do Brasil, o trabalho do IBRAM e o calendário de eventos da entidade, acesse o www.ibram.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Muito obrigada, um abraço e até o próximo episódio.